assunto que está causando comentários polêmicos e, de certa forma, é preciso que a gente possa estabelecer algum esclarecimento, principalmente aos servidores públicos aqui do município de Ipu. A Prefeitura pretende instaurar o controle de assiduidade por ponto eletrônico. De certa forma, algo bem interessante, tendo em vista que contempla o princípio da eficiência e também da modernização da estrutura pública através de equipamentos eletrônicos. Logicamente que há todos os tipos de servidores. Há aqueles mais relaxados, que gostam de faltar, que gostam de chegar atrasado. Existem leis que regulamentam a entrada e a saída do servidor. Existem os que trabalham no sistema de 20 horas e existem os que trabalham no sistema de 40 horas. Quem trabalha 40 horas tem que cumprir 40 horas semanais. Quem trabalha 20 horas semanais tem que cumprir essa determinada carga horária. Então existe o Estatuto do Servidor Público aqui no município de Ipu, que traz todos os deveres e direitos do servidor. Mas o que nos chama a atenção com relação à aplicação do controle de assiduidade por ponto eletrônico é justamente a ausência de um decreto municipal que venha a regulamentar esse controle de ponto. É extremamente fundamental, sob o ponto de vista jurídico, que haja esse decreto regulamentando o serviço de ponto. Porque a simples imposição faz com que este sistema, faz com que este controle se torne ilegal. E pessoas que se sentirem prejudicadas poderão muito bem demandar contra a gestão alegando assédio moral. E poderão até ganhar alguma indenização por conta dessa situação. O controle de ponto, ele hoje obedece a uma portaria do Ministério do Trabalho, que é a portaria, aqui para vocês, a 1510, de 21 de agosto de 2009. Uma portaria recente, hoje é o que nós temos de legal para regulamentar a questão do ponto eletrônico. Não existe no Brasil uma lei específica para isso. O que nós temos hoje é somente esta portaria, portaria 1510 de 2009 do Ministério do Trabalho. E quando se instaura o ponto eletrônico numa administração pública ou numa empresa particular, tem que obedecer aos critérios desta portaria. Eu tive a curiosidade de observar o Estatuto do Servidor Público e não encontrei nenhuma menção a respeito disso, como também na lei orgânica do nosso município. O que existe na lei orgânica está lá no artigo 133 dos livros, mas não cita a questão do livro de ponto, mas diz que os outros livros que a gestão utiliza poderá ser muito bem convertido, substituído para processos mais modernos como os eletrônicos, mas não cita o registro de ponto. Então, há essa falta de critério na imposição. Então, há essa ausência de legalidade a princípio. Então, é interessante que o gestor municipal possa estar expedindo esse decreto para legitimar, sob o ponto de vista jurídico, o ponto eletrônico aqui no âmbito da administração pública. Logicamente que é preciso ter critérios, porque não é todo servidor que vai ser submetido ao controle de assiduidade por ponto eletrônico. Existem as peculiaridades e as complexidades de cada trabalho. Por exemplo, os indivíduos que fazem trabalhos externos, há exemplos de agentes de endemias, de agentes comunitários de saúde, as fiscalizações sanitárias, ou melhor dizendo, o fiscal sanitário, o fiscal de obras, são pessoas que vão fazer trabalhos externos. Eles não ficam dentro dos órgãos, ou seja, nas suas respectivas secretarias ou departamentos. Então é preciso que haja essa diferenciação. E isso em nada afronta o princípio da isonomia, ao qual a administração pública é obrigada a cumprir. Então é preciso que haja essas diferenciações, esses critérios, na hora do cadastramento do servidor público. Porque não é todo servidor público que vai ficar submetido
ao controle de assiduidade do ponto eletrônico. Aqui eu não quero dizer que eu sou contra isso. Eu acho extremamente salutar para que haja mais eficiência e justamente venha coibir certos tipos de funcionários que não têm muito compromisso com o seu trabalho, porque quem é servidor público tem que cumprir a sua carga horária, tem que trabalhar dentro daquilo que a sua função exige. Isso é perfeitamente aceitável. Então, o que a gente está defendendo aqui e comentando com vocês é justamente a necessidade de haver um decreto que regulamente o controle de assiduidade por ponto eletrônico e que esse ponto eletrônico atenda aos requisitos da portaria 1510 de 2009, lançada pelo Ministério do Trabalho. Somente isso. E que seja respeitada as peculiaridades de cada servidor público. Eu estive até consultando algumas jurisprudências em que algumas pessoas que se sentiram prejudicadas entraram com mandado de segurança justamente porque o tipo de atividade ao qual ele exerce não se coaduna com quem está ali presente nos órgãos, exercendo atividade puramente administrativa. Então é preciso que a gestão observe com cuidado os critérios de diferenciação do servidor, porque há casos e casos dentro da gestão, e que não venha afrontar o direito que cada servidor público tem. Ninguém é contra, repetindo, ninguém é contra a instauração do controle de assiduidade por ponto eletrônico. O que a gente quer defender aqui é justamente a legalidade e a aplicabilidade conforme estabelece a portaria. Desta forma, espera-se que a gestão tenha esse cuidado de expedir um decreto regulamentador e que respeite as peculiaridades e complexidades de cada servidor público. Abraço a todos vocês, colegas, e não deixe de curtir o nosso vídeo. Obrigado!